Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que a gente fala um pouquinho sobre criatividade, processo criativo e muito mais. Hoje, no episódio tá especial e a gente pega um tema de grande importância e um pouco correlato aí com essa área de criatividade. A gente vai falar com o Eduardo Morita sobre a internacionalização de empresas na área criativa, mas não somente na área criativa. Como é que a gente pode olhar para um mercado internacional, aí focado no mercado dos Estados Unidos, para que a gente possa expandir os nossos horizontes e pensar numa expansão do nosso branding, posicionamentos, empresas e etc. Eduardo, bem-vindo. Obrigado, obrigado, é um prazer, Marcela, estar aqui e poder colaborar em informações aqui dos Estados Unidos, né? Obrigada, o prazer é todo nosso. Eduardo, só para a gente contextualizar aqui o pessoal, né? Eu tenho ido para os Estados Unidos, né, regularmente. Na minha última visita, eu tentei fazer bastante networking e foi quando eu conheci o Eduardo num dos encontros, né, do Be Linked, que são encontros entre brasileiros, empresários, profissionais que querem aí trocar as ideias e fazer networking no ambiente, né, empresarial. Então foi quando eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Eduardo, falar um pouco mais e conhecer um pouquinho do trabalho dele sobre a internacionalização, né, de empresas. E eu trouxe ele aqui para a gente trocar uma ideia e já conversei antes com a Priscila Carcicedo, quem já viu o nosso episódio aí anterior, falando sobre posicionamento e branding internacional aí com a Priscila. Então, Eduardo, queria que você se apresentasse assim inicialmente, né? Como é que você foi para os Estados Unidos, né? Como é que é o seu trabalho hoje em dia, para a gente se apresentar aí para os ouvintes aí. Eu trabalho com franquias, basicamente, mas na realidade sou engenheiro de formação, né? Uhum. Formei em São Paulo, na USP, na Politécnica, e exerci por 2, 3 anos só a profissão, mas depois eu fui para o segmento e acabei indo para a área de franquias, né? De certa forma, eu também me encontrei no segmento porque, para mim, o franchise é uma engenharia de negócio. A gente Sim. conecta várias áreas. A gente conecta várias áreas de produto, operações, marketing, RH, TI, enfim, a gente tem que ter um conhecimento um pouco de cada, para, obviamente, poder dar condições a uma empresa franquear o seu negócio no sentido de dar suporte ao franqueado, né? Então, a minha boa parte da minha carreira está ligado a esse trabalho. A gente tem atuado muito com essa parte de formatação e também venda de franquias, né, no sentido de realizar contratos com interessados, com investidores. E aí também a gente acabou fazendo um curso aqui em Cornell, que é uma universidade americana de Nova York, ligada a contrato de negócio, né, no sentido de poder ajudar as pessoas a ajudar advogados, inclusive, no link da parte contratual com relação à venda da franquia, né? Então, o nosso dia a dia é muito ajudar um empresário que é dono de um conceito a formatar o seu negócio para crescer por franquia, como ajudar investidores que querem montar um negócio que seria montar uma franquia dos nossos clientes, né? Para também, obviamente, prosperar aqui e empreender de maneira mais é, acertada, né? Em termos de um negócio já testado, que já tem know-how, que já andou vários anos aqui no mercado americano, né? E aí facilitando o êxito do negócio desse investidor. Legal. E existe algum momento específico, Eduardo, assim, que uma marca brasileira ela se encontra pronta, né, para cruzar essa fronteira? Existe um momento assim de maturidade empresarial, financeira ou criativa em que você fala assim, não, agora esse momento essa marca ela está preparada para tomar esse, né, dar esse passo a mais. Ou existe um momento que você até nem indica, olha, ainda tem que trabalhar no brand, ainda tem que, né, ter uma maturidade logística, né, ou um caixa de repente. Existe esse momento em que está pronto para tomar esse passo?
ou não? Normalmente, a gente entende que o empreendedor, dono da marca, ele já tem um negócio, né? Uhum, E, obviamente, já trilhou um caminho aí de anos até do seu negócio no mercado. E a gente entende que quando ele percebe que a fórmula está tendo resposta, ou se, em outras palavras, está dando lucro, está dando resultado, um resultado satisfatório, eh, ele pode estar pensando em fazer franquia, né? Eu acho que o, o pior cenário, normalmente quando a gente vende franquia, a gente vende por três fatores, né? A gente vende por credibilidade, por parceria e por lucratividade. tá. Credibilidade, obviamente, a marca sendo reconhecida no mercado, já tendo um apelo, já tendo atratividade, né? A parceria seria a estrutura desse franqueador dar suporte ao franqueado, estar preparado para dar resultado. E o terceiro pilar seria a lucratividade, que é o resultado. Então, por isso que a gente costuma dizer que, uma vez que o negócio dele está rentável e percebe que tem uma aceitação de mercado, que poderia estar multiplicando em vários outros mercados, é o momento de ele poder franquear o seu negócio, né? Seria mais ou menos isso. Entendi. Então, assim, ele já tem um produto, um conceito testado, dando lucro, e ele de repente vê que o mercado que ele está atuando tá pouco, ou ele quer se expandir, e aí ele tenta alçar outros voos, mas com algo já testado, já rodando, já funcionando, né? Sim, sim, sem dúvida. O Normalmente as marcas ela passa por um período de maturação, ainda mais nos Estados Unidos, né, a gente Hum, costuma falar de crescimento em espiral, né. Quando a gente fala desse item, o segundo item da parceria, de certa forma, o franqueado, quando ele for empreender, ele vai precisar muito do suporte do franqueador. Então, quando a gente fala de espiral, no sentido de crescer, montar uma próxima unidade próxima à unidade dele, de tal forma que ele consegue dar uma assistência, o próprio franqueado consegue vir até a unidade dele digamos, cria uma probabilidade de êxito maior com relação às primeiras operações, né? Então, o erro é, obviamente, quando você está num lugar e monta uma operação muito distante, que daria muito trabalho para, eventualmente, estar dando suporte, supervisão, né? uhum. E isso talvez é um erro quando as pessoas pretendem expandir o seu negócio, né? Então, tem alguns critérios técnicos que são importantes levar em conta quando se pretende expandir, né? Claro que da outra parte precisa se entender também que esse parceiro que vai montar o seu negócio como franqueado, ele tem sinergia, tem sintonia com o franqueador, né? No Uhum. sentido de entender que aquele negócio tem o perfil dele, que ele tem o capital necessário e a disponibilidade de tempo para poder dedicar ao negócio também, para que o negócio, obviamente, tenha uma vitalidade, né? Tenha um vigor para poder estar crescendo. Seria mais ou menos isso. Agora falando um pouquinho do mercado americano, né, como opção, né, e a sua evolução aí no tempo, e nos números, a gente vê uma questão econômica e política sempre muito pulsante, né, entradas e saídas de novos, né, presidentes, novas políticas, né, o dólar aí, né, a nossa moeda, na verdade, sendo desvalorizada, né, chegando a bater 6 e pouco, né, como é que você vê, né, esse momento atual para internacionalização e franquia assim, de empresas, pensando nisso, política, economia, políticas de apoio e incentivo, timing. Como é que você vê, né, essa evolução do tempo? Como é que está o momento hoje? Então, bom, o Brasil é uma das maiores plataformas de franchise do mundo também, né? Acho que Sério? não é a segunda, não é Ah, a primeira é americana, né? Mas ela sempre está lá nas quatro, cinco primeiras posições, né? Então, o mercado brasileiro é próspero. A gente uhum, tem marcas aí extremamente consagradas que atuam no Brasil, né? Eu também fui diretor da BF por um tempo, então que é a Associação Brasileira de Franquias, né? E a uhum, gente acompanha muito a trajetória de vários deles, né? Então, tem mercado, claro, no Brasil. Agora, o que a gente percebe nos últimos anos é um movimento, sobretudo de empresários brasileiros, né?
dar de franchise ou não, interessados em dolarizar patrimônio, né? Tá. Até por causa dessa flutuação, e é notório, né? Se a gente olhar ao longo de anos, o dólar, claro, vai hoje, atualmente, né, fica na casa entre 5 e 6, né? Uhum. E aí o empresário brasileiro, quando ele vem aqui, começa a ter esse contato com o mercado, e a gente explica, né? Quer dizer, o trabalho basicamente é o mesmo, né? Ele Aham. trabalhar no Brasil ou trabalhar aqui, sendo que aqui ele vai ter uma condição de ganho muito maior por causa da desvalorização cambial, né? Então é Uhum. comum eles virem obviamente, claro, conhecendo bem aquilo que eles querem montar e se sentindo à vontade, entendendo que tem mercado, eles têm esse interesse. E eu costumo dizer, né, quer dizer, o PIB do Brasil é 2, 3 trilhões, né, dos Estados Unidos é 30 trilhões, né, 10 vezes mais a economia. Então, o mercado aqui é muito pulsante, né? Uhum. O hábito do consumidor, das pessoas está muito ligado ao consumo, Sim. consumo no geral, consumo de alimentos e tal, e aí acaba tendo algumas facilidades que faz com que ele consuma mais, movimente mais a economia, claro, isso se torna extremamente atrativo, né? Além da, 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 da valorização, né, do dólar em relação ao real, né? Então, eu tenho atendido muitas empresas aí que têm esse interesse de estar, obviamente, atuando aqui, né? Por causa disso. Legal. E como é que é a questão de apoio ou de políticas para ajudar nesse processo, né? Políticas públicas ou apoios ou questões, né? Como é que falo? De taxas, impostos, né? Porque tem alguns estados que são mais benéficos nesse sentido, né? Tem a preferência aí de alguns empresários para irem a alguns estados ou alguma coisa assim nesse sentido. Como é que você vê isso aí fora? Então, aqui, digamos que as regras tributárias são muito fáceis de entender, né? A gente tem o sales tax, que é o imposto do condado da cidade, né? Que é um imposto único, e tem o imposto de renda, Aham. né? Então, eu já estou 10 anos aqui, a gente atua ajudando muitos empresários e a gente tem empresa também aqui. Então, não é difícil expandir, né? Não Tá. existe limite, né? Existe um evento em Las Vegas, que a gente já foi umas 2, 3 vezes, que eles chamam de Multi-Unit Franchising Conference, né? Que é uma Uhum. espécie de convenção de franqueados que fazem carreira em marcas. Então, isso é comum ver um franqueado lá que tem 300 McDonald's, outro que tem 500 Subways e 400 Dunkin' Donuts. Quer dizer, são grupos econômicos que acabam tendo não só uma, duas, três, quatro marcas e centenas de unidades, né? Batendo mil, mil e poucas no total, né? Então, por quê? Porque o ambiente é muito fácil, facilitado no sentido de você crescer e expandir, né? Então, não só as regras tributárias são mais fáceis, né? O que permite um grupo econômico escalar o seu negócio, como tem sim incentivos do governo, né? Existe o que eles chamam de USB aqui, que é o Small Business Administration, que é Uhum. uma espécie de agência governamental que ajuda, né, e facilita linhas de crédito para bancos que trabalham com essas linhas obviamente, isso chega na mão do empresário. Sobretudo, claro, quem tem um status de residência aqui, é comum ter esse acesso. São vários bancos especializados. E o que é interessante é que dezenas ou centenas até de bancos que fazem isso, e claro, buscam dar uma taxa mais atrativa possível para conseguir gerar esse financiamento para o interessado, né? É o que eu sinto aqui no Brasil, né, Eduardo, aqui há uma dificuldade, né, muito grande, né, principalmente, né, fiscal. Você vê vários impostos, formas de fazer os cálculos diferentes, né, entre os estados também tem as STs, né, substituições tributárias e tal, e tudo fica muito, primeiro oneroso, depois muito complicado, né? Aí nos Estados Unidos é muito mais unificado,
né? Se eu não me engano, é o VAT, né? E fica muito mais simples de você desenvolver, né, a sua estrutura aí fora, né? Sim, eu acho que tem um pouco de mindset Uhum, do país, né? A mentalidade, né? verdade. Eh, eu acho que no Brasil existe muito de especulação financeira e tributária. Eu acho que Uhum, acaba tendo vários tributos, a questão dos tetos, né? A micro e pequena empresa, a Eireli, MEI, quer dizer, tem uma série de tetos, né? sim. E não bastasse isso, a empresa, principalmente quem é ligado ao varejo, dependendo do volume que ele alcança a nível geral, absoluto, ele cai numa outra faixa tributária, né? Isso às vezes também limita o crescimento das empresas. Aqui não, você tendo uma, 10, 100, 500 unidades vai ser a mesma regra para Aham, a tributária voltando à questão do mindset, né? Eu acho que digamos que a especulação financeira, não digo que não que exista, mas ela é muito menor, muito menos intensa. Quer dizer, a mentalidade é o dinheiro está aí para desenvolver a economia, né? uhum, Para empreender, para as pessoas prosperarem e tal, e esse tipo de situação. Então, eu acho que a diferença básica é um pouco na forma de enxergar capital, investir, o ganho de capital e por aí vai, né? Aqui eu acho que é exato. muito mais fácil esse acesso a empreender e a gente olha lojas e redes crescendo, quer dizer, um expansionismo gigantesco, né? Nos Estados É, Unidos com relação a business, né? exatamente. Aqui parece uma estrutura muito travada que vai contra você, né? Parece que assim, é um movimento, tipo, decidiu ser empresário, ok, vamos lá, vamos ver se aguenta até o final. E aí Sim, tem esses níveis que você falou realmente, em que às vezes você está no final de um nível, né, de faturamento e início do outro, e você até trava o seu faturamento para você não passar para essa nova categoria, porque por impostos, às vezes não compensa, né, você fazer esse pulo pelas faixas, né, de impostos e coisas assim. Então você sim, até tem receio de crescer tão rápido, né, porque o exato. imposto ele vai, né, ficar muito mais elevado a depender dessas faixas. Mas é verdade É, essa eu questão tive, do set, né? eu tive vários franqueados ao longo da carreira aí que quando tem um potencial grande de crescimento, mas já ficava preocupado, né, que não fosse montar uma É, próxima unidade para não ultrapassar o teto de exatamente. faturamento, porque obviamente o tipo de tributo na parte de imposto de renda iria mudar totalmente, né? Exatamente, né, a E preocupação de: "Será que eu estou é, crescendo muito, eu tenho que dar uma travada aí, né, para exatamente, organizar", e aí não, e aí eu sinto que tipo: "Cara, vamos crescer o máximo possível", porque a lógica é diferente, o intuito é fazer você crescer o mais rápido possível, né, e aqui é, tem essas travas, que parece que tipo: "Não, vamos devagar, né, temos que ganhar em cima", e você fica sim, travado. sim. Não, aqui tudo que for, no sentido de desenvolver economia e gerar emprego, é Uhum, muito bem aceito. É muito bem visto, né? Então, claro, no Brasil também, mas eu acho que as travas são menores aqui para que isso entendi. aconteça, né? Então Legal. por isso que é claro que na contrapartida também tem mais concorrência, mas Uhum. aí dependendo, claro, do mérito do empreendedor, da pessoa, claro, ele vai vencer e vai prosperar fazendo um bom trabalho aqui, né? Exatamente. E É, falando um pouquinho, Eduardo, do mercado, né, americano quanto a produto, o que que você acha que, tem uma grande probabilidade de sucesso aí quanto a marcas brasileiras? Você acha que o DNA brasileiro
é uma estratégia forte frente a outras estratégias, por exemplo, né, coisas tipicamente que tem, né, o stamp aí de marca brasileira, né, tipo, vamos colocar Havaianas, é brasileira, né, algumas cachaças, né, alguma coisa assim, vem com aquela marca brasileira, aquela questão cultural brasileira muito forte. Você acha que isso é necessário para marcas que estão pensando nesse movimento, ter o DNA brasileiro muito incrustado no seu design, na sua proposta, no seu posicionamento, no seu visual, ou não? Não, na realidade, quando a gente orienta o pessoal a vir aqui, na medida do possível e tal, ele não focar só no mercado brasileiro, né? Tá? No mercado em geral, e não necessariamente rotular ele como um produto brasileiro. Ele tem que pensar num Tá. produto que é do alcance da população em geral, né? Então, Aham. a gente sabe que os Estados Unidos também tem muitas etnias, né? Não é só brasileiras, são muitos países aqui que migraram para a América, então a gente tem opções diversas, né? De Hum. asiáticos, árabes e europeus, e conceitos os mais variados, né? E a gente entende que o empresário que pretende vir, mesmo que venha com um conceito brasileiro, que ele foque no mercado americano. Das 17 marcas que eu atendo, todas elas basicamente têm esse mindset. Eu tenho um ou outro caso que realmente prosperou em cima do mercado brasileiro aqui residente, mas que hoje se depara também com uma situação de começar a entrar no mercado americano, né? Uhum. Porque não que ele não consiga prosperar somente com o mercado brasileiro, porque tem crescido muito o número de brasileiros aqui também. Mas é importante até para ele romper a barreira de estar somente nas comunidades, né, onde estão os brasileiros. Né? Aham, Ele, sim. ele, ele, ele tem que realmente começar a imaginar, a atender o mercado americano no geral. Então, para todo e qualquer negócio que vem para cá, a gente sempre aconselha a pensar em como o produto ser voltado para o mercado americano, né? Ter um DNA brasileiro, eu acho que um outro caso, talvez, que a gente percebe que talvez tenha mais esse apelo, mas não é regra geral, né? A gente fala, olha, o produto Uhum. brasileiro vai atrair o mercado americano por ser brasileiro, né? Que pese eles terem algum conhecimento de alguns produtos brasileiros, é, ele, ele não necessariamente, porque a Havaianas, por exemplo, também, que pese ser brasileiro, ela não se rotula, digamos assim, para o americano dizendo que é uma marca brasileira. Ele Tá. entende que é um produto de acesso geral para o mercado em geral. É que nós sabemos que Aham. é brasileira, a marca brasileira, né? Mas Entendi. ela foca no mercado americano em geral. Ele diz que é um produto de fácil acesso para o consumidor americano, né? Que é utilizado. Entendi. Porque você vê muitas empresas, né, com produtos até típicos brasileiros. Eu estava pensando aqui antes da minha entrevista, por exemplo, quero levar um presente para alguém, né? O que que seria tipicamente brasileiro que, de repente, americano ou a pessoa que está morando aí fora gosta, né, de receber ou gostaria de comprar aí, né? Por exemplo, uma cachaça típica, as havaianas, cangas diferenciadas, acho que com estampas mais tropicais, né, mais assim, que traga a nossa brasilidade, doce de leite ou alguma coisa mais regional, né, o pão de queijo, um doce de leite, uma coisa assim, né, seria um presente que eu levaria, né, assim, ou eu daria de presente para quem está aí fora. Então eu pensei, de repente abrir uma empresa aí, né, de roupa feminina com estampas, não assim puramente brasileiras, mas que tragam uma tropicalidade, uma questão, né, das cores mais vibrantes e tal, uma cachaça, né, de produção daqui, as havaianas e etc e tal, teria um apelo grande aí para o pessoal, Sim, né, aí fora. sim. Na verdade, já houveram, né? Por Aham. exemplo, a moda praia brasileira é muito Sei. reconhecida, né? Os biquínis, né? Os maiôs também. Tem esse mercado, sim. A cachaça também, né? Mas
mas ela, digamos que ela entraria talvez como um produto de prateleira no mercado normal. Por exemplo, a gente vê muito guaraná brasileiro já em Aham, supermercado aqui, mesmo no supermercado americano, né? aham. Pão de queijo também é um negócio que a gente vê, açaí é um produto também que a gente vê, mas não necessariamente ele foca muito dizendo que é Brasil. Ele diz que é um produto, Entendi. o açaí é um produto saudável, né? Que é um produto Aham. que está conquistando o mercado americano. Então, é, é, tem sim produtos brasileiros que estão entrando no mercado americano, mas que nós sabemos que é brasileiro, Uhum. né? Mas que não necessariamente coloca esse rótulo. É claro que se alguém vem, encontra um americano aqui e traz alguma coisa aí, por exemplo, camisa de futebol, alguma coisa assim Aham. também, faria parte, assim, mais ou menos da cultura, né? Algum artesanato, com certeza, né? Eles reconhecem bastante o artesanato do Brasil também, algum produto que a gente poderia estar trazendo, né? Legal. E eu acho que isso tem mercado sim. Eu acho que tem. Dependeria de encontrar um nicho, né? Às vezes Uhum. de como estabelecer, inserir o produto no mercado, né? Através de algumas parcerias, tal. Mas digamos assim, o brasileiro que vem para encontrar com o americano dar algum presente, sim, claro, com certeza qualquer produto que ele traga é muito bem-vindo, né? Ah, Mas quando ele pensa em empreender produto brasileiro aqui, aí já seria um pouco diferente. uma Aí, lógica, entendi. é, Eduardo, você comentou um pouquinho dos seus clientes. Você pode falar um pouquinho sobre os cases aí de sucesso, né, frente aí ao seu trabalho, o que que deu certo, quais empresas estão aí prosperando? sim. Não, a gente tem alguns clientes na área de alimentação que tem estabelecido, a gente tem brasileiros que empreenderam no ramo de pizza, Uhum. trazendo um conceito aí dessa pizza meio feita, elaborada na hora, né? Que a pessoa escolhe os ingredientes. Tem o Aham, pessoal de hambúrguer, temos o pessoal de açaí. Nós temos uma operação que nós pegamos recentemente, que é de brunch all day. São brasileiros, né? Que estavam ligados também, um deles ligado ao ramo da aviação, e resolveu desenvolver um conceito daquele brunch, né? Que serve o dia inteiro, que está indo muito bem. Era nas graças sul-americano também. A gente tem paleta, a gente tem salgadinhos, tem um conceito que está indo muito bem, está na quarta loja já, coxinha, pão de queijo, quibe, né, e também várias encomendas. E um dos maiores cases nossos é o Manolo, que é um restaurante tipicamente brasileiro, e já estamos aí com 5 lojas em operação, tem mais 2 em montagem, vai chegar a 7, 8 operações aqui, agora na metade do ano, praticamente. Expandindo para o Brasil, já tem 11 operações no Rio de Janeiro, tem uma em São Paulo também, são 12. Então a rede já tá alcançando o número de 20 unidades e é um restaurante, né? legal. E ele tem tido uma performance muito forte. É um dos conceitos que eu falei que está apoiado na comunidade brasileira, né? E Uhum. que, obviamente, agora vem conquistando o mercado americano, né? E isso eu estou falando na área de alimentação, né? Na área de serviços, a gente tem duas na área de construção, de brasileiros também, uma que atua em Orlando e outra que atua em Boston. A de Boston atua só com o ramo de roofing, que é a Hum. parte de telhados, reparos e construção para casas também. Porque lá A gente é tem muito importante, né, Eduardo? Porque neva, né? Então você tem que ter neva, aquela exatamente, a manutenção. Tá? manutenção regular e tal, e o tema de contabilidade, que está em Nova York, Uhum. que também está crescendo e está tendo uma solicitação muito forte também. A gente tem na área de dança, é Ah, uma legal. professora de balé muito renomada no Rio de Janeiro, que se estabeleceu em Miami e está Aham. tendo uma solicitação muito forte aí para Estados Unidos, que ela prepara bailarinos para companhias de balé do mundo inteiro, né? Poxa, legal. Bolshoi, e ela está muito bem. A gente tem uma de fitness também, tem uma de estética, tratamentos a laser, né? E temos também um conceito
espaço multiuso, que na verdade são várias salas de estética, né, como se alugasse para manicure, para cabeleireiro, para no mesmo espaço, né, então o franqueado pode montar um espaço desse para sublocar Aham. em vários outros estabelecimentos. Então, eh, são diferentes conceitos aí que a gente acaba tendo, né, e que, enfim, cada um deles, aí depende muito do perfil do investidor, ele acaba se identificando com algum deles, né, para poder empreender também, né. Sei. E qual que você Então, acha que é a maior dificuldade, assim, Eduardo, para uma pessoa que está, abrindo uma franquia ou indo para aí, qual que você vê que é a maior dificuldade, desse empresário que ele quer entrar nesse novo mercado? você diz o empresário que já está aqui ou o empresário que todos esses clientes que a gente atende, eu esqueci de 2 marcas importantes, que é outro Aham. case também. Eu estou com 2 marcas brasileiras que fazem sucesso no Brasil, que tem 400 unidades já, e que estão vindo aqui para os Estados Unidos. Não Uhum. estão franqueando no momento, mas a gente fez toda a implantação deles, né. Legal. E uma de milkshake, que está no Brasil com várias unidades, e outra de bolos caseiros, esses bolos feitos em Aham. forma, tal, né. E a gente está cuidando da implantação deles. Indo para responder essa sua última pergunta, é justamente isso. Por exemplo, quando a pessoa vem do Brasil e quer empreender, o que a gente sugere é justamente isso, que pelo menos estabeleça uma operação, faça ela andar um pouco, né, porque vai ter uma lição de casa muito grande aí no primeiro estabelecimento, né, para Uhum. depois ele poder expandir, pensar em Entendi. franquia. Ainda Uma mais um operação conceito que está vindo. própria para dominar, Exatamente, o mercado, entender as diferenças e exatamente. daí depois passar para o próximo passo. Entendi. Exato. Todos esses conceitos anteriores que eu tinha falado, eles já estão estabelecidos aqui há alguns anos, até décadas, né. Aham. Então eles já estão num ponto que eles já têm algumas unidades, já estão prontos para expandindo para mais locais, né. Esses 2 conceitos que nós trouxemos agora no último ano, eles estão voltados a estabelecer numa região, num bairro, vai ter aí toda uma consolidação, né, de conceito para o mercado para depois pensar em crescimento, né. Uhum. Então, eu acho que o conselho é isso, é ter um pouco de paciência, humildade e Entendi. paciência para poder conquistar o mercado americano. É mais fácil conquistar uma região do que propriamente imaginar que vai chegar. E um dos erros, eu acabei de dar uma entrevista também, o Aham. brasileiro vir aqui com a visão de turista e visitar esses shoppings consagrados, né, e Sim. imaginar que ele vai ter um mundo de consumidores, né, quando ele tem que entender que ele vai chegar aqui e ainda não é nada, ninguém conhece ele ainda. Então ele, eu estou dizendo isso porque eu já vivi várias situações dessa e a probabilidade de, digamos, não dar certo é grande, né, Hum. ele acaba arcando com custo de aluguel, despesas fixas muito alta, e aí a conta não fecha. Depois de alguns meses ele começa a achar que não vale a pena e desiste. Acaba abandonando o projeto, saindo, né, do país, mas acho que foi por uma falha, talvez, de dimensionamento do negócio inicial, né. Existe algum dado oficial ou de alguma pesquisa desse percentual que você comentou, percentual que não dá certo, aí fora? Olha, eu tô no franchise há quase 30 anos, né, Aham. e a gente tem acompanhado isso desde o final da década de 90. Eu posso dizer, assim, a cada 10 marcas, uma que deu certo e 9 que deram errado, sabe, assim, Sério? de negócio. É, porque e aí quando a gente conversa com algumas pessoas do mercado, inclusive com as próprias marcas também, você Aham. percebe, um pouco essa fragilidade de conhecimento do mercado americano. Tá. Eu acho que a pesquisa não foi realizada numa intensidade que se deveria, para identificar talvez, o quanto o negócio, poderia ser absorvido por aquele mercado, né. Uhum. E vi já empreendimentos assim de montar lojas, grandes até, e que depois o faturamento não corresponde, né. Não só lojas grandes, porque o aluguel fica alto, mas também o tipo de produto não foi adaptado, de maneira satisfatória para entrar no mercado da forma como deveria, né. Então a proposta de preço, a proposta de produto,
não se encaixava direito com o mercado, né. Então, Agora, o que pode vários. ser feito, assim, para mitigar isso? Tipo, um MVP, um lançamento soft, por exemplo, assim, né, alguma coisa nesse sentido. O que é aconselhável? Porque O esse número o é muito, expressivo, né? Não, são vários É. casos, são vários, até o segmento percebe. O que eu acho que acontece também é que é uma jornada Uhum. empreender no exterior, né. Então, normalmente essas redes grandes que vêm para cá, ela vem, claro, com ímpeto: "Vamos internacionalizar, vamos, né, colocar a marca no exterior". Só que eu acho que a noção de tempo é muito fácil no percurso ela imaginar que depois de 1, 2 anos: "Ah, mas não está me dando muito dinheiro, vamos Tá. abandonar o projeto", entendeu? Aham. Quer dizer, aqui no Brasil me dá muito mais dinheiro do que isso que eu estou fazendo lá fora. E ele começa a enxergar que a jornada vai ser longa, Uhum. e aí talvez não tenha a predisposição de, continuar com essa jornada. Continuar com a jornada, obviamente, de bancar uma estrutura executiva, de bancar o negócio, de enxergar talvez essa situação mais próspera no futuro, né. Então, eu acho que isso que é a maior armadilha, talvez, é estar preparado psicologicamente, financeiramente para essa jornada. Eu costumo dizer que quando a gente vai na Starbucks, no na sede deles lá, eles levaram 17 anos para montar 17 lojas, né, e olha a força que é a Starbucks hoje, né, que são mais de Aham. quase 30.000 unidades. Então, assim, é uma jornada isso daí, né, quer dizer, que Sim. empresário pensaria que para crescer nos Estados Unidos, ele levaria mais de 15 anos para acertar a fórmula e depois pensar em expandir, né. Então e pode acontecer de tudo no meio desse caminho, né, Ah, de sim, uma das co pandemia, né, pode acontecer exatamente, um pode monte. e é uma jornada. Você falou da Havaianas, um case que a gente admira também é o pessoal da Balduco, né. A Aham. Balduco entrou aqui com a ideia do panetone e já está há anos aí, e eu percebo que a gente como americano, visitando espaços e supermercados, você percebe, que eles estão fazendo um trabalho muito intenso do produto cair nas graças do mercado, né. E eu não tenho dúvida que tem sido uma jornada árdua e longa para eles fazer o conceito, vingar, né. Então É, estar porque preparado. mas o que é estar preparado nesse sentido? O mindset, eu consigo entender, você tem a resiliência, você saber essa Sim. curva, se preparar para as intempéries de mercado, né, economia, política, né, várias coisas, mas o que é estar preparado financeiramente? É é no seu sentido, né, porque se essa curva de tempo de repente é mais longa do que a gente espera, né? Você falou aí 17 anos, 15 anos para trazer uma maturidade, trabalhar mercado, inserção, até às vezes a questão, não sei como é que é panetone aí nos Estados Unidos, aqui é culturalmente a gente compra, né, no final do ano. Aí eu não sei Sim. como é que é esse produto aí no final do ano, se tem essa inserção assim nesse sentido, ou se não tem tanto culturalmente aí no panetone específico. Mas financeiramente, você precisa de um fôlego, né. A gente está falando aí do que representativo em caixa? Não, é que, por isso que eu estava comentando, né, principalmente a gente que trabalha com varejo, Aham, eu acho que a maior armadilha é você passar meses no vermelho, sim. meses no vermelho. Isso é desanimador para qualquer empresário que vai olhar e falar: "Poxa, não está dando resultado, está dando resultado". Eu acho que a primeira coisa, para você não ter que mobilizar muito, porque é relativo dizer quanto capital tem que trazer. Pode Aham. ser 1, 2, 3, Assim, 4 milhões, 100.000, 200.000, quer dizer, é relativo. Eu acho que o mais importante é você empreender imaginando que você vai começar, de uma forma em que possa ter lucro, numa situação não muito distante, para não desanimar, uhum, achando que o negócio não é viável, sim. né. E para que isso aconteça, ele tem que dimensionar bem o negócio dele e estar pensando e sujeito a imaginar que ele não vai estar naquele
vou dar um exemplo, vai, Uhum, Miami, Orlando, né? Miami está no Shopping Aventura, Orlando está no Millennium ou no Florida Mall. São shoppings caros. hum, Ele tem que entender que ele vai estar numa cidade próxima a Orlando ou próxima a Miami, em que ele vai estar num shopping de bairro, que é o shopping da cidade, que ele vai entendi. pagar muito menos, mas por outro lado, ele vai ter uma tarefa árdua, que é conquistar o mercado day by day, dia por dia, né? Uhum, E quando ele fechar o mês, ele vai ver que deu lucro. E vai ver no segundo mês, talvez empatou, no terceiro mês deu lucro, tal. O problema é quando você começa. Fechei o primeiro mês, deu um vermelho. Ah, tudo bem, vou botar o capital. Segundo mês, poxa, deu vermelho de novo. Terceiro mês empatou. Quarto mês deu prejuízo de novo. Ele começa a desanimar, entendeu? sim, Tô sim. botando dinheiro, uma hora ele fala assim, poxa, né? Tô botando muito dinheiro. Ah, é mais fácil eu fechar do que eu continuar nessa trajetória, né? Então, eu acho que a receita é. E aí entra. Estou falando um pouco do nosso conhecimento ou de outras pessoas que têm um conhecimento do mercado americano para viver como americano, para entender Uhum, como é que vai ser esse mercado consumidor, porque é muito difícil alguém que vem de fora olhar e falar assim: ah, fui lá, viajei 10, 15 dias, ó, vou montar em tal lugar e vai dar certo. Eu acho que ele sim, tem que viver um pouco como um consumidor americano aqui, né? Seria o dia entendi. a dia. É, Se inserir na cultura e fazer uma pesquisa bem vasta, né, pelo que você tem falado, para testar esse produto, para entender esse novo mercado, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, o brasileiro compra", eu já entendo aqui a sazonalidade do produto, sim, os meses de baixa, né, tem produto que é muito, sensível à sazonalidade, vamos supor, ligadas a calendário, né, férias sim, escolar, né, fim de ano, não sei o quê, o produto dá aquele, né, que você sabe que você vai ter que dar uma segurada, dezembro, janeiro, né, e depois o negócio melhora um pouco. Eh, sim. Não, tem muito comportamentos diferentes, né? Tem a fase do Spring Break, que a gente fala, começa em ah, março, é. vai até o final de abril, né? Que são férias, Aham. que regiões americanas, né, estabelecem. Isso que é interessante, por exemplo, o mercado de turismo aqui é alimentado pelo turismo interno, né? Uhum. Sim. Então, digamos que você tem mercado o ano inteiro, né? Porque chega no verão, que é de final de maio até o final de agosto, tá todo mundo de férias e tá todo mundo viajando aqui, né? Somente porque Aham. a parte lá de cima do norte dos Estados Unidos fica quente e todo mundo aproveita, porque aí consegue fugir da neve, né? E aí quando chega o inverno, a gente teoricamente fala, poxa, vai ter o pessoal do norte vir para o sul, né? Aham. Para fugir um pouco da neve, né? Então você tem um outro mercado também que consome, né, parte mais abaixo, né? Como depois passou o inverno, aí você tem um spring break, que fica esse período de março até. Então, basicamente, você acaba tendo mercado o tempo inteiro, né? Sim. Sabendo trabalhar, você vai ter o mercado inteiro. Uma coisa que no Brasil não tem esse tipo de comportamento, quase, né? Ele é muito movido a feriados, a datas, a férias, tal. Então, você acaba criando picos Uhum. de demanda, né, sem a distribuição regular, basicamente, digamos assim, do mercado consumidor, né. Então, aqui a sazonalidade é relativa. Não, é verdade. Eu sinto que uma coisa que você falou aí, o turismo interno nos Estados Unidos, ele é muito mais desenvolvido e muito mais, investido do que aqui no Brasil, né. Sim, As sim, viagens, desde a infraestrutura de estrada para você pegar um carro, para você ir, né, o valor das companhias aéreas, né, em aviões dentro do território aí e tudo mais, e até infraestrutura de passeios e guias, né, dos locais. Eu sinto no Brasil está muito polarizado, né, nos grandes centros aí, São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, aí tem uns pontos, né, Nordeste, Sul e tal, mas sim, mas há uma polarização muito grande, né. Eu sim, senti muito assim, Eduardo, nessas idas que eu tenho ido anuais aí nos Estados Unidos desde 2018. Quando vou eu, né, em família, vou eu e meu pai trabalha no mercado de produtos de higiene pessoal,
E a gente fica observando muito, ele já trabalhou em varejo também e tal, e a gente fica muito assim, quando passeia, shopping, etc., vê as lojas, a gente gosta muito de discutir, né, os produtos, as estratégias, o marketing, né, e tal. Mas o que eu tenho observado muito, e eu fico assim sempre muito curiosa com isso, é que tudo bem que eu estou indo, eu estou com uma posição de turista, eu estou batendo perna o dia inteiro, né, eu estou indo, né, a diversos lugares e tal, mas eu sempre observo lojas muito vazias nos Estados Unidos. E esses 2 últimos anos eu observei muito isso. O que me chamou muito a atenção, assim, disparado, foi se eu não me engano, na Miracle Mile ali em Coral Gables, tem a Barnes Nobles. 2 andares, escada rolante dentro, uma livraria gigantesca, uma estrutura muito legal, um Starbucks dentro, né? Eu que adoro livros, adoro ler, minha irmã mora ali perto, eu vou até a pé e fantástico. Todas as vezes que eu fui, e fui diversas vezes, né, lá nessa Barnes Nobles, vazia, vazia. Mas assim, vazia de às vezes sou eu e um outro cliente lá, né? Então, e eu fico assim com meu pai, é uma estrutura gigantesca, é um prédio assim, que deve ter um valor fixo, né? Que a gente estava falando aqui, muito alto, muito elevado, né? É uma rua que é muito boa, é uma esquina maravilhosa, 2 andares, um negócio gigantesco, um portfólio imenso. E diversas vezes que eu fui nesses anos todos aí, a gente estava 5 anos, né? 5 anos, não, 8 anos aí praticamente que eu tenho ido lá, vazio. E em diversas vezes, lojas em shopping vazio, vazio, vazio. E eu fico pensando assim, será que a estrutura online está muito forte, de vendas online, que eu sei que também é muito forte nos Estados Unidos, né? Mas será que essa estrutura online do site, da venda online, está muito forte que compensa esse custo fixo com lojas praticamente vazias o dia inteiro? Isso me chamou muita atenção. Você percebe isso aí ou foi uma percepção minha, não sei, de turista ou pontual? O americano tem muito essa cultura do no rush, né? Ele também, brasileiro é diferente, né? Ele acha que tem muito movimento e aí a loja tá bombando e aí o É, negócio é bom, né? aham, O brasileiro tem muito essa cultura latina, acho que no sim, sentido de entender que as pessoas têm que estar lá aglomeradas, né? Não vou dizer que não acontece, Black Friday, que aí tem uma série de situações que tem um acúmulo de pessoas, né? Se você aham, for no, em supermercados aí, Walmart, Audi, e tem vários redes Publix aqui, você vai ver um Publix, movimento considerável também. sim, Essas lojas chamadas Category Killers, né, que é Best Buy, Barnes Nobles e por aí vai, tem sim esse apelo experiência e online, né? aham, Mas muito provavelmente também o próprio centro comercial estabelece talvez alguma condição mais facilitada de valor de aluguel e coisa do tipo, porque para ele é interessante também ter a ancoragem dele tá, é uma naquele marca de local. peso ali. Exatamente. Tá, Então, e a partir daí ele consegue locar outros espaços. Eu não consigo afirmar, mas é aham, muito provável que aconteça. Agora, não há dúvida que a questão do online uhum, ele é muito forte aqui, né? Assim, a facilidade com que a gente tem por causa da Amazon, né? Quer dizer, de comprar, pensar um negócio, depois vou comprar. Se você quiser, ele entrega basicamente no mesmo dia. Se eu pedir um negócio agora, me entrega à tarde, né? Então, faz com que você consiga combinar os dois lados, né? uhum, Você tem a experiência de ir no local, ler o livro, como eu já fui em várias livrarias aqui de outra cidade, você vê movimento, né? A Barnes Nobles é uma das mais tradicionais, mas não consigo rotular especificamente, mas muito provavelmente pessoas vão lá para ter a experiência da leitura, e depois faz a compra no online. Aí eu estou falando é, dos Estados Unidos inteiro, né? Estados Unidos inteiro não, fazendo essa compra. É, é, a nível, é exatamente isso que eu acho, Eduardo, é, desculpa. O espaço físico fica um espaço de experimentação, sim, branding, posicionamento, né?
sim, mas não está com ele a força de venda e faturamento daquela marca. A pessoa quer lá para ter uma experiência, ela senta num café, ela pega um livro, ela folheia, ela vê, ela toca, né? Ela vê a sim, roupa, ela vê a qualidade, né? E depois decide comprar online em algum outro momento, né? Eu tenho sim, sentido cada vez mais isso na experiência de marca aí fora, né? O sim, ponto sim, físico não é um ponto, é um ponto de contato, não é necessariamente um ponto de venda, né? sim. Não, nesse turismo interno, né, tive a oportunidade de ir visitar Harvard, visitar Yale, e tem Uhum. Barnes and Nobles lá cheia. Aham. Então é relativo, às vezes, né? Pode ser que tenha uma loja que esteja vazia, mas eu estava em livrarias lá que tinha um movimento, não digo lotada, mas intenso, né? De Uhum. pessoas entrando, e claro, talvez algumas unidades eles colocam lá, obviamente, como referência regional, né? Entendi. Então, aqui é muito comum, eu falo que as cidades é um shopping a céu aberto, né? Como no Brasil a gente tem a questão do trânsito, da segurança, dos custos e tal, Aham. a pessoa às vezes é inibida a percorrer alguma distância, né? Sim. Aí falando com o americano, é comum a gente imaginar, a gente estar no lugar e saber que tem que comprar algumas coisas, a gente já se programa para passar alguns lugares através do GPS, né? De se programar e falar, aqui é 10 minutos, ali é 15 minutos e tal. Você já faz o seu roteiro de coisas que você vai comprar, não necessariamente tendo que ir num shopping, né? Aham. Então, muito provavelmente a pessoa vai falar: "Preciso passar numa Barnes& and Nobles", ele olha no mapa da cidade inteira, "Eu estou em tal região, ah, essa Sim. mais perto que está de mim, ou aquela outra, tal". Então, é comum como gestor de uma marca americana, imaginando, expansão geográfica, eu iria colocar em função da densidade populacional daquela Uhum. região. Então, eu estou falando porque eu faço alguns estudos desses para alguns clientes meus, né. Então, o número de Entendi. casas, número de poder aquisitivo da região e tal, a gente faz esse estudo e fala: "Ah, tem que posicionar uma loja aqui", né, Aham. entendendo que eu vou trabalhar num raio lá de 5, 10 milhas, porque esse Entendi. consumidor estaria disposto, que eu não posso também não distribuir a marca em algumas regiões, porque a pessoa talvez se desanime, fala: "Poxa, está muito longe, né, eu vou consumir naquele outro concorrente indireto, É, e não verdade. necessariamente aquele", né. Então, às vezes é uma questão de posicionamento estratégico, assim, de falar: "Preciso ter unidade naquela região, porque, nossa, tem uma população de 1 milhão de pessoas lá que em algum momento vão consumir o meu produto lá", né. Então, Sim. é A é muito relativo essa essa análise. E a questão que você falou interessante de concorrência, uma coisa que eu observei muito quando fui aí, né, claro que aqui a gente tem a Amazon, compra, ela tem um preço competitivo, tem a questão que você falou, né, entrega, amanhã, entrega rápido, né, entrega overnight e tal, Né. é muito interessante. Às vezes você está realmente na loja e você fala assim: "Calma aí, deixa eu ver o preço da Amazon". Vamos supor, ontem estava com a minha mãe, ela falou: "Ah, eu preciso de um secador de cabelo porque o meu queimou". A gente já estava no shopping, a gente foi na loja, fomos na Fast Shop. E Uhum. aí vimos, pegamos a referência, perguntamos para a moça e tal. E minha mãe falou assim: "Ah, eu vou decidir, eu vou pensar, vou decidir". Falei: "Mãe, vamos ver quanto tá na Amazon". E na loja até eu abri lá e tava R$ 110 de diferença, a Amazon entregando de graça, né, pelo Prime. Eu falei: "Mãe, Certo, quanto dá uma diferença de R$ 10, R$ 20 tal?". É uma coisa, né, você já está aqui na loja, você claro. compra e tal, mas R$ 110 é uma Sim, diferença bem considerável, né, aí de sim, você chegando a 30% ou 35% exato, aí. Então assim, exatamente. se pensar. Agora o que eu vejo aí nos Estados Unidos, Eduardo, é uma coisa, assim, impressionante. E minha irmã quando foi aí, eu acho que ela ficou, né, a gente o brasileiro quando vai ficar animado, porque a política de devolução da Amazon, né, é uma política sem atrito. E eu acho que Sim, é esse tipo de relação, vamos supor, a Amazon, você tem, né, compre com um clique, né.
um clique você já compra. Ela facilita e ela tira atritos, né, da dor da compra, que é o prazer de ver o produto, mas a dor de ver o dinheiro indo. Então, assim, ela sim, tira vou ter que colocar informação de cartão, vou ter que passar ali. É tipo, buy in one click, pronto. Você nem isso, entendeu, né, a dor da compra. é, E essa questão de tipo, mas eu vou comprar é um tênis, e se eu não gostar? E se chegar aqui a cor não for igual eu tô vendo aqui na tela? E o exato. tamanho, né, eu achar que eu sou 37, sou 38 sei lá, doer aí meu pé e não sei o quê. Então, essa política de devolução de produtos sem atrito, que eu acho que é uma coisa difícil para o brasileiro entender, porque aqui você tem que ter a nota fiscal, comprovar que você comprou lá, comprovar que não Isso, está etiqueta, que não tirou, que não sujou, que não sei o quê. Parece que é inquisitivo, né? Eles fazem né? exato. Você não usou, você não tirou, você tem a nota, comprou quanto tempo? Não, passou do prazo da compra, não sei o quê. E aí parece que é assim, ok, tá aqui o código de devolução, deixa aí na frente da sua casa, às vezes você não tem nem que ir pro correio, você deixa na frente da sua casa, a Amazon chega, passa e leva. Então, Sim, isso é muito difícil, né? Assim, para o brasileiro entender essa política mais transparente e sim, mais sim. fluida do americano, né? Isso é uma É, dificuldade. eu acho que inibe o consumo, né? No Aham. Brasil, né, toda Brasil. essa burocracia acaba inibindo o consumo. E aqui não, como as coisas são mais lineares, né, você compra sem medo. Se eu não Uhum. gostei, eu vou deixar na minha casa, vou levar numa UPS, entrego, eles vão devolver o dinheiro e tá tudo certo, entendeu? Não tem nenhum Exatamente. mistério. Há Exato, é. uma relação de mais confiança também, né? Porque o brasileiro, eu acho que Sim, ele acha que, não, vai usar o vestido para uma festa com etiqueta, depois vai querer trocar isso. ou vai usar o produto e vai passar a perna e vai devolver estragado ou amassado ou sujo ou não sei o quê. Exatamente, é. E há uma Exatamente. relação no mercado americano que eu acho que uma confiança, né, Uma de ambos, confiança, sem né? dúvida. Existe um respeito e uma confiança ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso que acaba sendo o diferencial, né, Uhum, de consumo, de sei, comportamento, de hábitos de consumo, né. sei. E falando, Eduardo, sobre franquias, né? Eu sei que a pessoa que está decidindo, né, ter assim uma franquia, ela entra num molde, né? Ela entra num regras e molde aí do franqueador. Mas existe aí uma possibilidade de experimentação, uma liberdade criativa, alguma coisa assim? Ou tem que ser by the book, não existe uma liberdade ali frente aos franqueados. É, o princípio e a regra é muito clara, e pelo menos na minha carreira, acho que foram mais de 500 franqueados, né, todos eles compram, eles investem, porque acreditam na fórmula e vão ser obedientes a isso, porque, nenhum investidor vai investir um capital basicamente da vida inteira dele num negócio que ele não acredita e que, pode, dar errado. E o que ele compra é essa fórmula que alguém criou e que está fazendo dar certo, né. Então não estou dizendo que existe, abertura para eventualmente ter ideias, mas normalmente Aham, essas ideias têm que ser trazidas para a franqueadora, para que sejam testadas, para que eventualmente seja implementada na rede inteira, né. E isso é sei. uma jornada, isso tem que levar alguns meses até. É comum, isso ao longo da minha carreira, né, fazer convenções, e normalmente nas convenções a gente apresenta novas ideias, novos conceitos, novas receitas de alguma coisa que foi durante meses testado, né, para ver se é possível implantar. Por exemplo, o caso mesmo na alimentação, não dá para implantar um novo prato se não tiver a cadeia de suprimentos, a logística, o produto, né, o custo, todo um estudo lá para poder implantar, né. Não adianta o franqueado falar assim: "Olha, ó, estou com ideia de fazer um prato diferente aqui", e isso vai ter que ser validado, né, pela franqueadora a ponto de entender, que poderia colocar na rede inteira, né. Aquele Uhum. filme The Founder, que é a história da história do McDonald's, Ah, sim. ele retrata muito isso, que teve muitas coisas, o próprio
sorvete, se eu não falei memória, o próprio Big Mac também foram ideias de franqueados, Uhum, né? Que vieram, claro, passaram por um processo de teste lá dentro para depois ser implantado na rede inteira, né? Então entendi. não existe proibição, muito pelo contrário, se estimula que o franqueado faça. Só tem que entender que o processo para implantar efetivamente leva meses, né? Entendi. Para que É, isso aconteça. e não é um processo autônomo, vai para o franqueador e ele vai colocar no seu próprio molde, do seu próprio jeito, e depois retorna Sim, com uma ideia aprovada. É um processo, exatamente. né, porque sinto que quem está mais na linha de frente, de frente com o cliente final, ele tem mais o feeling ali do dia a dia, né, e até sentir o mercado, novas possibilidades de produtos, de serviços, de entrega, de fluxos, né, e de repente esse feedback para o franqueador seja muito interessante, né, que às vezes ele não Sim, ele está sei lá, no front, mas mais aqui no Brasil, e de repente, né, a visão internacional é uma visão um pouquinho diferenciada, né. sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Bem, Agora, eu vi que você tem aí, citou bastante empresas da área, de alimentação, né, é o milkshake, é o açaí, é a pizza, né. Que outras áreas você acha, assim, interessante e que deram sucesso, assim, nesse sentido de internacionalização e franquias? bom, a gente está numa jornada, né? Acabei de falar 2 conceitos que estão dando certo no Brasil, que a gente está trazendo para cá. Eh, digamos que os Estados Unidos é um país que basicamente já se tem de tudo, né? Mas Aham. sempre tem espaço, eventualmente, para alguma coisa diferenciada. O que eu percebo muito é, às vezes, um segmento já consagrado em Uhum. que se cria algo novo. Tá. Assim, por exemplo, o segmento de frango. Tem uma operação aqui americana que a gente já fala, poxa, já tem uma rede como KFC, como Popeyes, como outras redes aí que trabalham com frango. Aí entrou uma outra que veio lá do norte, chamada Cane's, né, que está vindo com força, com uma proposta diferente de ambiente, de produto, de Uhum. preço, de atendimento e você vê que o chicken filé também é do mesmo segmento e que está, digamos, de certa forma, entrando, invadindo um mercado que já tinha 3 grandes. Mesmo Aham. no mercado de hambúrguer, a gente deve ter uns 20 conceitos de redes de hambúrguer diferentes, né. Mas às vezes aparece uma outra ali que cria um diferencial em cima de um mercado já existente, cria talvez alguma identidade diferenciada, né. Então, Entendi. o que eu acho para os Estados Unidos, às vezes não inventar a roda, porque isso provavelmente já existe. Às vezes identificar talvez, identificar algum nicho que já existe e tentar fazer algo diferente dentro daquele nicho. Que já deu sucesso, que já tem trilha, já tem estudos, e aí fazer só um twist, fazer uma mudança conceitual ou Exatamente, para né. fazer um diferencial aí. Que o Legal. pessoal fala muito de trazer uma coisa, sei lá, já me falaram, por exemplo, de pão francês, né. "Ah, mas não Tá. tem pão francês", tem pão francês porque o americano não come, ele come donut, come bagel, Aham. entendeu? E Bagel, come um outro tipo come um outro tipo de pão que não aham. é o hábito nosso, de pegar um pão na padaria, um pão na chapa, não adianta, querer colocar isso daqui, que é um hábito de décadas, né, Sim, é secular até, verdade. então Já o brasileiro tá no cafezinho com pão na chapa, né, com o francês com manteiga, né. é, Já é o tradicional, a pessoa chega, né, no exato, bar, no casa de sucos, né, dá um pão na é, chapa com café quentinho, né. É é, isso. E de repente, pelos filmes, né, a gente vê a galera chegando com aqueles copos de café gigantescos, os donuts, né, isso, aquelas coisas isso, assim. bagel, tudo é o comportamento deles, eles querem consumir isso, né. Exatamente. E esse Exato. momento atual, Eduardo, o que que você indica? Vá com coragem, vem, se prepara aí, que você falou mindset, finanças, ou frente ao Trump entrando, às movimentações políticas, às questões de pandemia, o momento tá para ir ou para segurar um pouco? O eu entendo que
vai, já me falaram, né, de às vezes ter recessão, tal, né? Totalmente diferente a leitura de recessão no Brasil com os Estados Unidos, totalmente diferente. É. Não vou dizer que às vezes tem uma certa freada, mas o mercado é um gigante tão grande de consumo, né, Aham. que você não para assim, mesmo que tenha um governante A e B, o Uhum. hábito de consumo, né, o sistema, ele está montado em cima da ideia de consumo, tanto é que o Trump está fazendo esses blefs, né? Para mim são blefs Aham. com China e por aí vai, porque ele Sei, sabe que o maior mercado consumidor está aqui, do mundo inteiro. sei. Ele sabe que o que ele faz aqui reflete no mundo inteiro por causa da potência do mercado consumidor, né? Aham. Eh, eu 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 tenho atendido muitos brasileiros que têm vindo para cá com a ideia de dolarizar patrimônio, então, Uhum. não tem hora. Acho até que normalmente a política republicana, que é o partido do Trump, é mais progressista, mais pró, empreendedorismo, Sei. e acho que a visão é que a economia deve realmente alavancar. E tem Legal. essas negociações, né, que estão ocorrendo de tributo, mas eu acho que, no fundo, é para proteger o mercado interno mesmo, né? Aham. E aí eu Legal. acho que ele tem uma perspectiva bem interessante com relação a crescimento, né? Uhum. E a gente vê pelos depoimentos, a política republicana é muito de progresso, vamos crescer, vamos empreender, vamos gerar emprego, né? Então, hã, eu acho que, assim, se a pessoa tem interesse de vir, acho que o momento é agora até, de Legal. dolarizar seu patrimônio, né? Eu acho que, aqui vendo a posição, né, de mercado de empresários, mas também de pessoa física, você vê um movimento de pessoas realmente tirando o dinheiro do Brasil, pelo risco Brasil, o momento atual, as dificuldades econômicas e financeiras, as incertezas que estão acontecendo, né, falando assim por alto, jurídicas, né, então você está num momento de muita instabilidade, e você ter o seu X% do seu capital em moeda forte ou atrelada, né, ao mercado americano com BDRs ou qualquer outra, tipo de fundo, alguma coisa assim, é interessante. Empresarialmente, que você comentou aqui, né, desde o início, esse movimento é interessante para tirar também o risco Brasil de operações brasileiras, expandir aí seus horizontes, né? Eu concordo com Sim, você e que essa questão republicana ela traz, né, benefícios nesse sentido, né? sim, Ela dá uma pujança, né, econômica e isso ajuda muito, né, empresários, até um mercado, né, de empregos aí muito grande. Eu acho que o Trump está fazendo um movimento de testar algumas águas, né? Eu acho que ele fala algumas coisas que ele testa até onde ele pode ir ou não. Mas eu sim, acho que todo mundo viu, independente da sua área, ou etc. Hoje já realmente saber, mas a pandemia trouxe um alerta muito grande da dependência mundial do mercado chinês, né? Assim, sim. diversos sentidos. Então eu acho que assim nesse momento pós há uma preocupação de potencializar a fabricação e as empresas internas, né, para que elas se fortaleçam e não fiquem tão à mercê, né, de questões exteriores, vamos dizer assim, né. Então eu Sem acho que dúvida. a preocupação também nesse sentido por políticas, né, impostos, né, benefícios e etc, é fortalecer o interno, né, o movimento interno, a Sim, fabricação interna, muito grande. exato. É o que ele está buscando fazer, né? Claro que tem um pouco de discurso político. Uhum. Ele está querendo, claro, fomentar o desenvolvimento, de alguns setores aqui nos Estados Unidos, inclusive o setor industrial também, né? Que Sim, ele fala lá das montadoras, tal, né? Então, claro, ele está querendo defender os interesses do país, né? Mas uhum. nisso, de certa forma, pelo fato dos Estados Unidos ser essa economia vigorosa no mundo inteiro, eu acho sim que a perspectiva claro que tem muito de apostas, né, que ele está fazendo que a gente não sabe o resultado.
sim. mas eu acho que o intuito é no sentido de prosperar a Aham. economia, né. Então quem eventualmente vem para cá e prosperar, o ambiente ele é muito blindado, ele é muito protegido, as regras são claras, vai, né. Então Uhum. quem empreende aqui não tem muito essa questão do risco político, risco econômico e tal. Uhum. E, eh, em outras palavras, valeria a pena a pessoa avaliar, né, de que forma poderia estar investindo, empreendendo aqui, porque acertando o mercado, acertando o produto, realmente Aham. o céu é o limite aqui. É. Não, É, verdade, verdade, sinto isso. é, Estamos chegando ao final da entrevista aqui, Eduardo, vamos para as rapidinhas, né, para a gente tá. encerrar. Quais são os top 3 franquias do sonho? Franquia dos sonhos. Bom, Que tipo, eu hã, tô querendo, né, tô querendo, tô analisando. Quais seriam 3 franquias que já dão certo, que tem um número de franqueados muito grande, que seria, assim, interessante é, entrar? não, existe o lado histórico e existe o Aham, lado do conceitual, tá. tá. Franquia só dá certo com um operador bom no negócio. Se fosse tão simples, qualquer franqueador montava um monte de loja própria, Aham, né. Então o franqueador depende de alguém que vai operar o negócio dele. Então, por isso que existem vários conceitos e vários segmentos e depende muito dessa pessoa que vai montar. A aham, pessoa precisa identificar com o negócio. Então, é relativo dizer o que seria interessante investir, vai depender desse investidor. Agora, se a gente for falar dos tops, as maiores marcas do mundo é McDonald's, Taco Bell, KFC, né? São marcas aham, consagradas. Se a gente olhar no top 10, inclusive top aham, 10 de empresa, tipo de Apple, sim. IBM e tal, não sei o que, aparece lá o McDonald's e tal. Agora, é claro que essas redes, elas estão dominadas em algumas regiões aqui nos Estados Unidos por grupos econômicos. Um Aham. franqueado que tem uma unidade McDonald's, provavelmente ele tem 200, 300. Ele não Nossa tem senhora, apenas uma. Então é aham, muito difícil entrar nessa marca, a não ser que seja através de um franqueado. E aham, alguns franqueados podem ter a condição de subfranquear sua área, outros não. Eu não entendi. saberia dizer, né. Mas houve sim, existem repasses. A Subway também é uma rede forte aqui nos Estados Unidos, que às vezes a pessoa poderia comprar e é uma marca americana consagrada. Agora, a gente está trabalhando muito com essas marcas brasileiras que todas elas marcas de brasileiros, que estão nos Estados Unidos há Aham, anos já, né. sei. E que então, todas as que eu estou atendendo são prósperas, né, e obviamente vai depender um pouco da pessoa querer entender, ou montar, se identificar com o negócio, né, para Uhum. fazer. Mas respondendo o top 3 é essas marcas gigantes aí, né, Essas de grandes renome, aí. né. E a Exato, é. pessoa que quer aprender um pouco mais, existe algum livro, algum conteúdo, palestras, conteúdo online que a pessoa pode começar a tentar entender o mercado americano, ou não sei, essas pesquisas, relatórios, por onde ela pode começar a ter informação? Ou até não sei se Tem a Promart tem algum curso, tem algum, né, tem alguma consultoria, né, alguma coisa assim? Fala um não, pouquinho. a pergunta é extremamente pertinente, né, qualquer pessoa que queira saber mais, é só nos contatar. O Legal. site é www.promart, do jeito que está escrito aí, .us, né. Aham. Eu teria a maior disposição aí para poder explicar para as pessoas. Agora, eu vou dar um spoiler aqui, a gente está num projeto esse ano de escrever um livro até, Ah, né. legal. Eu cheguei em março de 2015 e agora março de 2025 completei 10 anos nos Aham. Estados Unidos, né. Então eu vou contar os 10 top cases aqui que a gente vivenciou durante esses 10 anos para explicar talvez onde está o pulo do gato de todos eles, né. O que que Sim, eles fizeram, como eles fizeram, né, enfim, já tenho meio isso alinhado com as marcas também. Mas independente disso, a pessoa entra no nosso site fazendo contato, a gente com prazer pode explicar um pouco mais sim, sobre o segmento, legal, legal. tá. E quais são as contas, assim, tipo, redes sociais que vocês têm aí, que as pessoas podem entrar em contato, além do site? Sim, todas elas são, eh promart.us_.
Tá. Se Underline for ao no final. Tá bom. Instagram, LinkedIn, Facebook, é todas promart.s underline. Esse é o Legal. nosso pessoal do marketing que atualiza constantemente lá. E pessoal, eu vou colocar aqui na legenda do nossa entrevista todas as informações aí da Promart e do Eduardo para que vocês depois possam, né, seguir nas redes sociais ou ver mais informações aí no site. Quiserem saber mais informações, eu acho que é um tema muito interessante, né? Um tema para quem já está estruturado e quer tomar um novo passo, é uma coisa importante a gente ficar atento e entender, porque como você falou, tem que fazer uma pesquisa muito grande, tem que entender de mercado, tem que começar aos poucos, de repente, né, deslocado dos grandes centros, mas entendendo ali esse novo cliente, esse novo mercado, né? Então, tá ciente, né, das possibilidades, de repente ver uma consultoria, né, com a Promart é o primeiro passo para essa etapa, né? Sim, Eduardo, quero te sim. agradecer muito esse bate-papo. Acho que foi muito rico aqui para a gente entender esse mercado, né, americano, entender, né, como é que a gente pode fazer para internacionalizar. Esses números me chamaram muito a atenção, né, que você falou, né, em 10 dão certo, né, a importância de ir Uhum. devagar, a importância do mindset e do capital, né, para você entender que essa curva, né, ela leva tempo, né? Então a Sem dúvida. preparação é muito importante, mas a perspectiva positiva aí do mercado americano frente a essa, que você falou, né, essa blindagem aí do mercado e essa Sim, descomplicação, né? Uma coisa mais descomplicada, principalmente questões de impostos aí e tal, que eu acho que pode ser bem interessante. sem dúvida, sem dúvida. Eu queria Legal. agradecer também a oportunidade, Marcela, pela, pela entrevista, e a gente fica à disposição. Todo o pessoal aí que quiser ter mais informações aí, nos procurar. Tá Legal, bom? Eduardo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigado.